saber onde é para cima ou para baixo, conseguir se equilibrar sobre as próprias pernas ou andar de bicicleta. Só é possível porque temos uma espécie de giroscópio dentro da cabeça. São os canais semicirculares, uma das estruturas que compõem aquilo que chamamos de labirinto do ouvido interno. Estas estruturas ajudam a coordenar os movimentos dos olhos, cabeça e pescoço. Por isso, elas são muito importantes para o equilíbrio durante o deslocamento, auxiliando principalmente na fixação da imagem nos olhos. Já teve labirintite? É justamente o mau funcionamento dessa estrutura. Nós humanos não somos os únicos a possuí-la. Outros animais também têm canais semicirculares de diversas formas e tamanhos. Aves e jacarés, por exemplo, apesar de serem parentes próximos, possuem ecologias muito distintas e também labirintos muito diferentes entre si. Será então que as diferenças nos canais semicirculares estariam relacionadas ao tipo de comportamento desses animais? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar para o passado para entender como eram os canais semicirculares dos ancestrais destes animais, aqueles que compõem o grupo que chamamos de Archosaura. Os primeiros arcossauros eram muito diferentes dos animais que vemos hoje, mas você deve conhecer vários deles, como os dinossauros e pterossauros. Esse grupo possuía diversas formas de locomoção, o que nos permite testar se mudanças nos canais estão associadas a mudanças no tipo de locomoção. Um estudo liderado por brasileiros e que contou com pesquisadores de vários países traz luz para esse caminho e pode nos ajudar a sair desse labirinto. Baseados em reconstituições tridimensionais dos canais semicirculares de 37 espécies fósseis de arcossauros e as comparando com aqueles dos animais viventes, a equipe investigou a evolução dessa estrutura nas mais antigas linhagens do grupo. No nosso estudo, nós descobrimos que, logo após a separação da linhagem das aves e dos crocodilos, há mais de 240 milhões de anos, já existiam diferenças na morfologia dos canais semicirculares dos mais antigos antepassados destes animais. Entretanto, os canais semicirculares desses primeiros animais eram ainda muito distintos dos canais semicirculares que vemos nos animais hoje em dia. Isso vai contra uma ideia, por exemplo, de que a morfologia dos canais semicirculares de jacarés atuais representaria uma condição ancestral, sendo a morfologia vista nas aves a condição mais derivada. Os canais semicirculares de aves são mais alongados e também mais altos. Em contrapartida, os canais semicirculares dos crocodilos viventes são mais achatados e menos arredondados do que os das aves. Muitos estudos se baseavam na morfologia dos canais semicirculares para inferir o hábito de animais extintos. Por exemplo, pensava-se que canais semicirculares arredondados, como observado em aves e em pterossauros, estaria relacionado ao voo. Entretanto, formas terrestres também apresentam canais bastante arredondados. Na verdade, essa morfologia mais arredondada está mais relacionada ao formato do crânio desses animais. Por exemplo, aves possuem crânios arredondados na sua parte posterior, assim como os pterossauros. Da mesma maneira, canais semicirculares de crocodilos que são mais achatados em relação ao das aves também estão relacionados ao crânio mais achatado desses animais. E quanto ao grande tamanho dos canais semicirculares das aves, estaria ligado ao voo? Muitos pensavam que sim, mas aí vieram os fósseis. Os pterossauros, répteis voadores extintos, possuíam canais semicirculares pequenos e médios quando comparados com outros arcossauros. Isso é uma indicação de que canais grandes não estão relacionados ao voo, assim como já foi observado em morcegos, que possuem canais semicirculares menores que de outros mamíferos não voadores. Em dinossauros também são encontrados canais semicirculares tão grandes quanto os das aves. Mas qual seria a função de canais tão grandes se não para voar? Grandes canais semicirculares estão relacionados a uma maior capacidade visual. Isso ajuda os animais não só a manter objetos nítidos em seu campo visual, mas também gera maior controle do equilíbrio durante a locomoção ágil de animais corredores ou arborícolas. A grande variação no tamanho dos canais semicirculares nos mais antigos arcossauros indica uma grande diversificação na capacidade de exploração dos ambientes, o que nos ajuda a entender o começo do domínio dos arcossauros durante a era mesozoica. Seria então o aumento no tamanho dos canais semicirculares um fator determinante para o sucesso evolutivo dos dinossauros?